Nesse módulo, vamos apresentar o Visual Studio.NET. Ele será a principal ferramenta que utilizaremos no curso. Microsoft tem ao longo do tempo criado boas ferramentas. Na minha opinião, o Visual Studio é a melhor delas. E evolui muito a cada nova versão. Tem aquela velha máxima, que a melhor ferramenta é que você conhece à disposição. Mas em relação ao Visual Studio, a Microsoft superou porque realmente oferece muitos recursos. Pode parecer um certo exagero em dizer que você pode fazer qualquer tipo de aplicativo com .NET. Mas as linguagens da Microsoft, especialmente a linguagem C, realmente é muito poderosa. Você consegue fazer tudo com ela. Quase tudo. Não dá para fazer um programa para ligar o computador. É necessário que o programa esteja rodando. Mas considerando que o programa está executando e os meios lógicos e físicos sejam fornecidos, dá para fazer qualquer coisa usando esse ambiente. Desde programas para desktop, programas para nuvem, mobile, web, jogos, integração com banco de dados, hardware, outros softwares. E se esses outros softwares forem Microsoft, aí a facilidade é muito grande. O melhor de tudo, está disponível no site da Microsoft Free. Não está tudo 100% liberado, mas versões bem completas da suíte de desenvolvimento estão disponíveis e atendem muito bem a necessidade de usuários individuais e equipes pequenas. Versões pagas dessa suíte, como por exemplo com o Team Foundation, já voltadas para equipes maiores e empresas. Nessas versões você tem gerenciamento de fonte, até mesmo gerenciamento de equipe, além de ferramentas de teste de sistema. Quem não tem o Visual Studio instalado, é necessário instalá-lo. Baixe da página, informado no site aqui. E instale a versão para web e para Windows. Então, antes da tela começar, vamos esclarecer algumas dúvidas que as pessoas normalmente têm. O que é o Microsoft.NET Framework? É a mesma coisa que a plataforma .NET? São a mesma coisa que o Visual Studio.NET? E onde o C# se enquadra em tudo isso? Então, vamos lá. O Microsoft.NET e a plataforma .NET é a mesma coisa. O objetivo da Microsoft foi criar uma plataforma única de desenvolvimento de aplicativos. Você vai compilar o aplicativo na plataforma que você está usando e esse aplicativo deve executar em outras plataformas, normalmente, sem precisar de uma nova compilação, porque o framework estará em uma camada intermediária entre o teu aplicativo e o sistema operacional e fará a comunicação. Cada sistema pode ter seu próprio framework para conversar com o sistema operacional que roda nele. Um desktop, um celular, uma console de jogos. Mas a interface do framework que conversa com a tua linguagem, com a tua aplicação, será sempre igual. Com relação ao Microsoft Visual Studio.NET, é uma ferramenta de desenvolvimento, é uma suíte de desenvolvimento. Ele roda usando os recursos da plataforma .NET. A linguagem C# é uma das muitas linguagens de programação suportadas pelo Visual Studio.NET. Nós vamos ver isso com mais detalhes para frente. Então, nós temos o sistema operacional e o .NET Framework tem um ambiente em tempo de execução chamado de Common Language Runtime, que executa o código e garante serviço, que torna o processo de desenvolvimento mais fácil. O CLR fornece vários benefícios para o desenvolvedor, tais como tratamento de erro, segurança, depuração e controle de versão. E esses benefícios estão disponíveis em qualquer linguagem criada para o CLR. Isso quer dizer que o CLR pode servir a uma variedade de linguagens e pode oferecer um conjunto comum de ferramentas para essas linguagens. Aí entra o .NET Framework. A sua aplicação nunca irá acessar diretamente o dispositivo, como disco, memória. A sua aplicação se comunica com o .NET Framework, que fará isso. Por isso, a interface padrão de comunicação. A particularidade de cada ambiente serão tratadas a partir do framework e do CLR, e não é uma preocupação que você deve ter enquanto desenvolve a aplicação.
O framework irá disponibilizar serviços, interfaces padronizadas, e se houver particularidade de um dispositivo para outro, haverão versões diferentes do .NET Framework rodando nesse aplicativo. Com isso, a aplicação que se desenvolve para um determinado dispositivo deverá rodar em outros aplicativos que tenham um .NET Framework para eles. O que eu falei do slide anterior em relação ao aplicativo desenvolvido em uma plataforma rodar na outra é verdade em partes. Um aplicativo não se resume ao que é suportado pelo .NET Framework, por exemplo, banco de dados, XML, outros meios para acessar recursos nativos, até mesmo disco, memória. Esses recursos são específicos da plataforma que você utiliza. Exemplo, uma versão de banco de dados que roda em um celular não é a mesma que executa em rede. E eu simplesmente não tenho um banco de dados e uma console de jogos. Então eu não posso pegar um aplicativo que eu criei usando banco de dados e colocar numa console de jogos e achar que vai sair rodando. Então, nessa camada, acima do framework, vai estar rodando a parte de banco de dados, modelo de dados desconectado, manipulação de XML. Aí, um pouco acima, nós vamos ter o ASP.NET, o WebForms, o Windows Forms. Então, é mais um detalhe que não permite que a mesma aplicação, sem mexer absolutamente nada, execute em qualquer plataforma. A camada de interface com o usuário, então a camada que desenha a tela, também está acima do .NET Framework. Então, ele não tem um .NET Framework convertendo a camada de apresentação. Mas aí vocês já estavam desistindo, achando, não, isso aqui já está meio esquisito, né? Mas vai ter um tal de CTS, que é uma estrutura padronizada para esses subconjuntos de códigos de chamadas externas. Então, esse recurso vai padronizar todas as chamadas. Então, vai ficar um pouco mais claro no próximo slide. Aí, nós temos as várias linguagens acima de tudo isso. O C++, C Sharp, o VB, Perl, J Sharp e várias outras linguagens. Então, todos eles vão se comunicar com o .NET da mesma forma usando o CTS. Não é exatamente da mesma forma, tem as particularidades de cada linguagem, a sintaxe de cada linguagem. E aí, nós temos o Visual Studio .NET que une tudo isso. E aí, então, agora nós vamos para o Visual Studio .NET. Vamos fechar a nossa apresentação aqui. E vamos chamar o nosso Visual Studio para a gente começar a entender a interface dele, conhecer um pouquinho mais do Visual Studio. Então eu vou pedir a criar um novo projeto para a gente ver aquilo que nós conversamos lá nos slides anteriores, que ele une várias linguagens. Então eu tenho uma interface padrão aqui do Visual Studio. Vocês podem ver aqui que eu tenho opção do Visual Basic e opção do C Sharp, além de outros recursos, por exemplo, projeto de banco de dados, projeto de teste. E tem coisas comuns aqui, por exemplo, vamos ver, WPF User Control Library. Aqui nos projetos C Sharp, Windows, eu também tenho WPF User Control Libraries. Então começaram a surgir recursos dentro do .NET que são comuns para as várias linguagens. E, inclusive, a parte de sintaxe deles são idênticos. Vamos criar um exemplo aqui de um projeto WPF, vamos botar o nome para ele, VB, para vocês verem. Então, criamos um controle, não tem nada.
Vamos pedir aqui para criar um novo projeto, só que aí nós vamos criar um projeto C# User Control Library. Vamos abrir a telinha dele. Não, é o Custom Control Library, quero um User Control Library. Add, New Project, WPF User Control Library. Então, eu tenho uma telinha aqui. Vamos fechar tudo. Vamos abrir tudo de novo. Vamos abrir a telinha do VB e vamos abrir a telinha do C#. Então, essa é a do VB. View, Toolbox. Vamos adicionar alguns controles aqui. Um botão, um checkbox, um label, um text box. Vejam que ele está criando aqui embaixo, incluindo a estrutura. Ele é uma extensão, o WPF usa uma extensão do XML, chama-se XAML. Então, criamos os campos aqui na telinha. Eu vou entrar na outra telinha que está numa outra linguagem e vou simplesmente colar e nós temos os mesmos controles. Então, mesmo dentro das linguagens diferentes, começou-se a criar recursos que são comuns, com a mesma sintaxe. E esses recursos já também não, são bastante poderosos. Eu vou fechar esse projeto e vou mostrar para vocês uma aplicação feita em C#, rodando ela em desktop. Cadastro geral. Vou acessar aqui uma tela. De aqui o cliente. Filtrar aqui para não trazer muita coisa. Cliente de informática. Então eu tenho a telinha aqui. Vou entrar aqui na telinha de contatos. Tá. Aqui eu estou numa tela, num projeto desktop, num sistema desktop. Eu vou pegar esse mesmo sistema e eu estou acessando ele dentro de um browser. Vejam aqui, ó. Vamos lá, cadastro, geral, cadastro, cliente, informática. Eu tenho o mesmo sistema rodando em desktop e em browser. As telas são exatamente as mesmas, a mesma compilação e funciona em desktop e funciona no browser. Aí nós temos, comentei que nós podemos também criar projetos de banco de dados dentro do Visual Studio. Então vamos pegar um exemplo aqui de um projeto de banco de dados que foi criado no Visual Studio. Então eu vou abrir uma base aqui. Eu tenho um cadastro de cidades. Vejo que eu tenho aqui a mesorregião e o próximo campo é o FG Active. Vamos aqui no meu projeto de banco de dados. Vou achar aquela tabela cidade. Cidade. Eu vou criar aqui um campo CD região fiscal. Small int null. Ok, vou salvar aqui e vou rodar o deploy desse projeto.
Vejo que ele mexeu na tabela cidade. Vamos aqui no meu banco de dados e vamos selecionar. Vocês veem que tem o campo região fiscal, foi criado pelo Visual Studio. Outra coisa bastante interessante, vejam aqui que foi marcado, que eu criei, foi marcado aqui com um chequezinho. Aqui também. Aqui está o controle de versões. Eu vou dar um check-in, subir essa alteração. Quem está fazendo isso é o Team Foundation com o gerenciador de fontes. Aqui eu tenho, inclusive, pelo gerenciamento de fontes, eu sei todo o histórico de alterações que houve nessa tela. Eu posso, inclusive, restaurar uma versão anterior de um componente. Eu não tenho nenhum objeto checado aqui por outro usuário. Deixa eu dar uma procurada aqui, ver se eu acho alguma coisa. Aqui, por exemplo. Aqui eu tenho alguém checou esse objeto. Eu não posso mexer nele. Aqui, add new item, criar um Windows Form. Não pode, porque ele está alocado por João Carlos no notebook, na MTM-NB 001, na máquina MTM-NB 001. Então eu não posso criar um novo projeto dentro não incluir um novo componente aqui no projeto. Mas eu poderia, por exemplo, alterar esse componente específico aqui dentro. A partir do momento que eu alterá-lo, ele checou ele para mim. E aí, qualquer outra pessoa que for tentar alterar ele aqui, vai estar vendo o bonequinho aqui dizendo que ele está reservado para alguém. Eu não vou manter essa alteração, vou desfazer. Desfaço essa alteração. Automaticamente ele já descartou e liberou novamente a tela. Então, o restante aí do que nós tínhamos para ver do Visual Studio, nós vamos ver durante o treinamento, que nós vamos estar usando ele como ferramenta. Então acho que a gente vai estar conhecendo ele bem durante o curso. Então essa parte da apresentação do .NET Framework, da plataforma .NET, vamos dar por concluída e aguardamos vocês nos próximos módulos.